A graça e a paz para você, meu irmão, minha irmã, que está participando no dia de hoje da nossa escola bíblica dominical na Primeira Igreja Batista de Niterói. Como é bom estar aqui, como é bom ser professora. Aliás, é bom ser professora em todos os lugares, eu gosto muito. Eu sou Joana Rafael, sou diaconisa da igreja e também sou missionária dos batistas fluminenses. Preciso colocar para você quem sou e um pouco, para que você compreenda toda a fala que eu vou colocar no decorrer da nossa aula. Uma aula mais do que especial. Essa nossa lição 13, ela vai colocar ali o finalzinho do livro de Gênesis, em que a gente vai constatar mais uma vez, né? Deus transforma mal em bem. Esse é o nosso tema. E eu, enquanto preparava a lição, eu fiz questão de colocar um subtítulo para essa aula, que é Colocando a Cereja no Bolo. Porque, afinal de contas, você que participa conosco sempre, você que é aluno da EBD, o que acontece? Você já ouviu aqui teólogos, pastores, educadores cristãos. E eu, em verdade, não tenho essa qualificação. Eu não sou missióloga ainda, comecei mestrado, mas não concluí. Mas eu tenho toda uma formação acadêmica que me permitiu, cada dia mais, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Sim, porque do momento que a gente se converte até o momento que a gente segue definitivamente para a glória, nós buscamos a santificação. E para nos santificarmos, você sabe também que nós precisamos aprender da palavra de Deus, precisamos conhecer e colocar em prática. É o nosso grande desafio enquanto cristãos que nós somos. Nós precisamos aprender da palavra o tempo todo. Então, eu, Joana Rafael, sou casada, sou mãe do Sérgio Rafael e da Isabel, e também sou mãe de muitos. Quem me conhece um pouquinho mais próximo sabe o quanto eu gosto de casa cheia, quanto eu gosto de pessoas ao meu redor, especialmente adolescentes e jovens. Tenho tido essa responsabilidade. Jornalista de formação pela UERJ em Relações Públicas, eu fiz especialização em educação de jovens e adultos, porque eu considero que é uma parcela da sociedade que não teve a oportunidade de aprender no tempo certo. Então, algumas pessoas precisam se debruçar sobre isso. E eu fui convidada em missão, eu digo que Deus é quem nos chama, nos capacita. Eu fui conhecer um pouco mais dessa realidade. Também sou orientadora educacional. Eu coordeno o projeto Escolhas do Bem, que é a minha estratégia missionária para atuar junto às escolas. E hoje já não é só eu, né? Temos várias pessoas trabalhando, atuando em capelania escolar. Né? Sei que posso dizer que pastor Daniel Cunta, que deu aula na outra semana, também deixa um abraço para os irmãos. Ele é o meu diretor, uma pessoa a quem amo, admiro e que tem cuidado de mim com muito carinho na obra missionária. Sim, missionários precisam de cuidado. Sou muito atuante dentro das questões sociais. Acredito que o reino de Deus pode ser experimentado aqui nesta terra, que esse mundo pode ser transformado, que as pessoas podem ter mais dignidade. Como eu acredito nisso. Como eu creio que Deus transforma mal em bem. Como eu creio que tudo isso que a gente está vivendo nesse tempo, há um ano, aturando, tendo que suportar essa pandemia, sem poder nos abraçar, sem poder estarmos juntos, sem fazer aglomeração, é tudo para um aprendizado nosso. Eu creio assim. E quando eu olho para o céu, eu tenho certeza que Deus vai transformar todo este mal em bem. Porque se eu ou você perdermos essa visão de que Deus transforma mal em bem, assim como fez com a vida de José, eu perco a esperança. E quando eu perder a minha esperança, de que vai adiantar estar vivendo? Reflita nisso, enquanto aluno da EBD, porque isto é fundamental para a nossa caminhada todo dia. Quando você souber de alguém que está perdendo a esperança, que está ficando pela estrada, vai lá e estende a mão. Porque nós somos convidados a dizer a todas as pessoas a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que hoje a gente vai estar olhando para o Antigo Testamento, isso se reflete no Novo, porque todas as bênçãos que foram colocadas sobre as tribos de Israel estão vivendo nas nossas vidas. Sim, aquelas bênçãos são bênçãos, porque nós somos enxertados dentro desse corpo, na criação da igreja. Então, nós podemos estar aqui porque temos esperança no Senhor Jesus Cristo. E vem sobre nós as bênçãos dadas a todo o povo de Israel.
Amém? Também quero agradecer, né? Não posso continuar sem agradecer a irmã Leda por me permitir estar aqui mais uma vez. Tenho a responsabilidade de dizer também que eu sou professora de escola bíblica na classe Unidos por Cristo, onde eu fui acolhida alguns anos atrás pela irmã Iná. E isso me fez muito bem. Hoje a gente tem a Ana Maria como professora titular. Eu sou a professora auxiliar dela devido aos meus afazeres externos. Mas é muito bom a gente dar aula. É muito bom a gente ter que mergulhar no texto. Às vezes, sem toda aquela profundidade que um teólogo que passa pelo seminário tem condições de olhar para o grego, para o hebraico, fazer comparações de textos. Não, eu faço parte de um time de muita concretude. Olhar para a palavra e ver como que eu posso praticá-las e ajudar outros a praticarem também. Esse é o nosso grande desafio. Para mim, Joana Rafael, não interessa se eu tenho muita teoria. O que eu preciso é praticar isso todo dia. Eu tenho que ser referência. Sabe a questão do testemunho? Para mim isso é muito importante. Não sou perfeita, mas eu procuro fazer aquilo que a Bíblia me manda. Eu procuro muito. De vez em quando eu choro, quando eu faço as minhas abobrinhas, nos meus impulsos, assim como você também fala. Mas isso não é determinante para a nossa qualidade como cristão. O que determina é a busca constante de vivermos em santificação. É isso que agrada o coração de Deus. Por isso que aquilo que é ruim se torna bom. Porque quando eu erro, eu reconheço, volto no altar, peço perdão também às pessoas sobre quem eu possa ter praticado mal, e a partir daí isso se torna bênção, porque Deus me vê, se agrada e a pessoa também caminha comigo. Gente, são pequenas coisas, mas que fazem a vida ser diferente, faz esse mundo ser diferente. O objetivo da nossa aula de hoje, agora já entrando no nosso tema mais profundamente, é ajudar para que você produza na sua mente e no seu coração a necessidade de praticar alguns princípios propostos nos capítulos finais do livro de Gênesis. E aí o primeiro grande ponto é: Deus prometeu abençoar a família de Jacó e cumpriu isso. Sim, Deus prometeu. Quando você olha todas as lições que você já aprendeu, você vai vendo as promessas do Senhor desde o início, desde a criação do mundo. Deus prometeu estar conosco. E Ele continua fazendo isso, na minha vida. E o nosso autor da lição, ele coloca, que Deus se manteve inclinado o tempo todo em abençoar a família de Jacó, os herdeiros da bênção de Abraão. Você já viu isso na tua vida? Do dia que você nasceu até aqui? Deus tem te abençoado. Primeiramente com a vida, com a saúde, com todos os bens que você tem, ok? E Deus faz maravilhas. Faz sim. Eu não sei qual é teu momento hoje. Talvez você esteja de luto, talvez esteja doente, alguém no teu relacionamento pode estar doente. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse mal vai se transformar em bem. Em algum momento você vai perceber que essa experiência te acrescentou. E aí, quando você olha todos os reveses na vida do povo de Israel, que você já estudou, e agora a gente olha para o final, minha irmã, meu irmão, como é fantástico a gente compreender o quanto o Senhor operou na vida do seu povo. E aí, enquanto eu vou passando aqui a minha folhinha, e aí eu vou lembrar para você daquele momento que Deus chega, vou ler para você aqui em Gênesis 46, quando Deus chega e Jacó tem um sonho com ele. E aí diz o texto: e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Primeiro ponto a ser destacado. Jacó está dormindo. Nós precisamos descansar no Senhor. E quando descansamos, Deus se revela. E quando Deus chama naquele sonho, Jacó diz: eis-me aqui. Qual é a importância desse trecho no nosso dia a dia? No teu feijão com arroz, no café com leite, no pão com manteiga. Qual é a importância?
Descanse. Segundo, Deus te chama pelo nome. Terceiro, responda prontamente, eis-me aqui. Porque aí o Senhor vai poder abrir a cortina e falar mais profundamente contigo, conforme ele fez com Jacó. Ele se revela dizendo, eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo. Você tem visto como que a humanidade está cheia de medo? Temos medo de morrer, temos medo de adoecer, temos medo de apertar a mão, temos medo de sair na rua, medo de quase tudo. Vivemos um tempo que a gente estava com pavor da violência, pavor. Hoje o nosso maior medo é, não quero contrair esse vírus. Eu preciso da vacina. Eu preciso de remédios que curem para diminuir o número de mortes e a gente conseguir levar uma vida diferenciada na nossa caminhada. Poder sair, poder abraçar, poder cultuar, poder estarmos juntos. Nossas reuniões de MCM, nós estamos todas reunidas, uma olhando para a outra, abraçando a outra, nos confraternizando, fazendo festa de aniversário, festa de casamento. Mas veja bem, esse é o nosso momento. Mas quando estávamos na violência, quantos livramentos nós tivemos? Sabe por quê? Porque o Senhor diz para mim também, eu sou o teu Deus, o Deus de seu pai, o Deus da sua igreja. Amado, amada irmã, como isso é importante. Porque quando eu estou descansando, eu escuto e respondo, eis-me aqui, o Senhor vai dizer para eu não ter medo, porque Ele vai fazer de mim uma grande nação. E hoje a promessa dele é para a gente. Isso tudo vai passar. Nós viveremos uma vida nova, teremos aprendido as lições. Deus vai mais longe. Pode ir lá para o Egito. Foi para uma terra onde depois o povo se tornou escravo. Mas o Senhor prometeu e depois libertou o povo do Egito. Essa é a história do povo de Israel. Uma história em que se vai percebendo o quanto Deus transforma mal em bem. Ainda que muitos males sejam provocados pelo nosso próprio pecado. Complicado às vezes para a gente confiar assim. E eu te compreendo quando você falhar. Mas acontece que a promessa está colocada. Quando Deus levou José lá para o Egito, Deus tinha um plano. Mas José não sabia. Os reveses não foram pequenos. Desde criancinha a gente aprende. Venderam José. José estava na casa de um grande homem. José ficou lá. A mulher tentou seduzir. José esteve preso. José interpretou sonhos. José continuou sofrendo. Até que Deus dá um sonho a Faraó. E é José quem interpreta. E ali começa uma nova história e que vai implicar totalmente na direção do povo de Israel. Consegue? Eu fiz assim, bem de maneira bem sucinta. Mas acontece que é esse processo. Uma dor de separação da família. Uma dor de se sentir traído pelos irmãos. A dor de ficar no local e encontrar uma pessoa ruim que tenta te prejudicar. E você vai parar numa prisão. E você fica lá. E você estende a mão para alguém. Não satisfeito, já passou por aquilo ali. Quem você estendeu a mão esquece de você. Quantas vezes você já foi esquecido? Eu já fui. Imagino que para você não é diferente. Nós somos todos seres humanos e isso acontece. Mas Deus tinha algo adiante. Deus, para salvar o povo dele da morte, faz uma caminhada longa, às vezes até parece injusta. Mas ele vai realizar o seu propósito. Porque vai ser José que vai fazer a diferença. E o seu povo vai vir para o Egito. E vai crescer. E vai haver maravilhas. Entenda isso. Há um texto na Bíblia que eu não sei te dizer exatamente qual é a localização nesse momento, mas que diz, traz à memória o que te dá esperança. Então, na situação que você está aí agora, acompanhando a Escola Bíblica Dominical, traz à memória o que te dá esperança. Você pode escrever no chat, inclusive, o que te traz esperança? Nos seus momentos de dificuldade, o que te traz esperança? E aí eu vou abrir um parêntese para comentar da minha experiência enquanto educadora. Eu coordeno o projeto Escolhas. Te convido a conhecer esse projeto.
E os meus alunos, muitas vezes, eles têm dificuldade de encontrar uma qualidade em si mesmo. E aí, à medida que a gente vai projetando vídeos, conversando com eles, a gente vai ajudando eles a descobrir as coisas boas que eles carregam em si. E eles se surpreendem, eles vão se lembrando das coisas boas que eles já fizeram na vida e vão percebendo que mesmo aos 14, 15, 18 anos, eles já contribuíram para o bem dos outros. E isso reanima a alma deles e eles tomam forças novamente para continuar estudando e para avançarem na vida. É muito interessante isso, porque num contexto que a gente não está falando de evangelho, a gente começa a construir com eles exatamente esse detalhe, trazer à memória o que dá esperança. E quando eles se descobrem pessoas de valor, eles têm uma nova postura diante da vida, eles tomam uma atitude para se tornarem vencedores. E exatamente quando Deus coloca esse texto na Bíblia, e hoje a gente vê Deus transforma o mal em bem, é porque exatamente quando você olha para trás e vê todas as dificuldades que você já passou, você percebe que de tudo aquilo, Deus transformou em bênção. E trazer à memória o que te dá esperança, te dá certeza do que esse momento vai passar. Porque o nosso Deus é presente. O Salmo 23 nos diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Então, como Ele é o nosso pastor, Ele continua nos pastoreando. E isso nos anima. Amém? Então, assim, quando eu falo dessas coisinhas do dia a dia, é porque isso, em verdade, enche o nosso coração, enche os nossos olhos. Isso nos impulsiona para o dia seguinte. Não é somente o choro durar uma noite e a alegria vir pela manhã, mas é ainda mais do que isso. É alimento, é fonte de água viva para cada instante do nosso dia. Por isso que o mal se transforma em bem na presença do Senhor. Consegue me compreender? Consegue imaginar que hoje, amanhã e depois você necessita exercitar isso? E parar de olhar apenas para o caos, mas se posicionar olhando para a esperança, com esperança, para modificar o contexto onde você está? Eu conheço irmãs e irmãos que estão há um ano em casa, saindo no máximo para um médico. Que isso? Mas todo esse mal se transformará em bem. Até porque existem pessoas na face da terra, né, como as religiosas e religiosos, tem alguns que vêm clausurados, passam a vida inteira num único espaço. Chegam lá com 18, 20 e nem os seus corpos sairão dali. Já estão isolados. Por opção. Nós estamos por obrigação, eles ficam por opção. E aí a gente percebe que é o meu olhar, é a minha escolha, é o meu coração se colocando que faz muita diferença para que o mal se transforme em bem. Amém? E aí a gente vai caminhando, né? Porque Gênesis é um livro extremamente rico, né? E eu quero frisar um momento que eu acho que nos ajuda a entender o mal que se transforma em bem. Vamos lá. Os irmãos de José. É preciso frisar os irmãos de José nessa lição. Sabia? Porque eles andaram fazendo umas pegadinhas. Eles aprontam quando encontram com José. Eles não são tão santinhos assim, não podemos negar. E depois que o pai morre, eles também fazem uma pegadinha. Disse que o pai mandou dizer o que o pai não tinha falado. Sim, por medo, por insegurança, por vários motivos. Mas vamos lá entender. O povo de Israel ia passar fome também, ok? Egito já estava se preparando para aquele momento. É igual quem compra vacina, quem não compra vacina. É igual quem compra remédio, quem não compra remédio. É igual quem sabe que tem que ficar dentro de casa e usar máscara e resolve não fazer isso. Cada um tem as suas opções. Os irmãos de José, por caminhos de Deus, deixaram ele lá para o Egito. Quando vem a fome, eles vão comprar no Egito. No Egito havia comida. Quando José se dá a revelar num momento assim, gente, é muito doído. Você saber que seus irmãos estão do seu lado. E você é a pessoa que tem poder na mão. Se coloca lá. Nós mandamos ele embora. E agora ele tem nas mãos a oportunidade de nos salvar.
E quando eles estão ali, que José se revela. Dá para vocês imaginarem o calafrio na espinha de cada um? Além da alegria de encontrá-lo vivo, também vem um medo. Ele agora pode se vingar. Eles fizeram o mal, mas Deus tinha um projeto. E Deus fez algo muito grande em José. Deus guardou o coração de José de toda a raiz de amargura. Em José continua existindo pureza. E se é uma coisa que vai influenciar na tua vida e na minha vida para que o mal se transforme em bem, é exatamente guardar esse coração puro. Quem fez o mal? Deixa eu seguir a vida dele, deixa eu seguir a vida dela. Mas guarda o teu coração puro. Isso é fundamental para os resultados da tua própria vida, para a tua liberdade, para a tua intimidade com Deus. Compreenda isso. E aí, eles chegam lá, eles se encontram, José se revela, eles pegam os alimentos, eles vão voltar, e aí José manda colocar, né, a taça dele lá nas coisinhas de Benjamim. Deve ter sido muito tenso. Imagine que Jacó estava em casa, esperando Benjamim voltar. Tinha sido complicado levar o garoto. E José tenta reter. Mas simplesmente por amor. A atitude de José é uma atitude de amor. Não é uma atitude de vingança. Porque José sabia dos sonhos que Deus havia dado a ele enquanto menino. Deus havia dito para ele que seria assim. E ele guardou no coração a promessa do Senhor. Ele não guardou os males que vieram pelo caminho. Ele guardou a promessa, porque ele sabia que no tempo exato Deus iria fazer o que tinha prometido. É isso que você também precisa guardar. Deus tem promessas na tua vida. Leia a Bíblia e você vai ler. Lembra que eu falei no início? As promessas sobre o povo de Israel são promessas sobre as nossas vidas. Todas as promessas, todas as bem-aventuranças que Jesus coloca, elas são para mim e para você. Então, retenha isso no coração. As dificuldades, os problemas da vida nos amadurecem e nos levam para o altar. Elas não podem se tornar raiz de amargura. E aí eu me lembro que o pastor Marcelo Scandarani, eu já ouvi falando 2 vezes sobre esse tema, raiz de amargura. O quanto a gente tem que se livrar disso para ser feliz. Então tem muita gente hoje sofrendo um pouco mais, porque infelizmente não conseguiu, lamentavelmente, porque é uma coisa que traz sofrimento quando você tem amargura, quando você não consegue perdoar alguém. Então nós precisamos estar livres para continuar caminhando. E aí isso José consegue fazer de maneira maravilhosa. Lá em Gênesis 45, de 21 a 28, os filhos de Israel voltam para casa, né? E com um convite de Faraó. Olha só, gente, havia fome. No Egito havia alimento. É para lá que Deus leva o povo dele, aonde tinha alimento. E haveria segurança, porque José vai proteger a sua família. E é a família toda que desce para o Egito. Não desce um ou outro, descem todos com a sua descendência. E eles vão morar num local abençoado, escolhido por Deus. Quando eles vão ali para a região de Gozem, o que acontece? Né? É interessante, né? Eu vou marcar aqui rapidinho, né? A situação é porque José dá as instruções. Eles vão, Deus falou com Jacó, Jacó desceu com o seu povo, Faraó convidou eles para estarem lá, e aí o que acontece? José dá as instruções do que eles vão falar com Faraó. É muito interessante, porque José é um tremendo estrategista. Deus não somente deu a ele interpretação de sonhos, Deus deu a ele a estratégia para que houvesse alimento no Egito e o Egito pudesse abastecer a terra e ainda tem um detalhe, enriquecer ainda mais. Sim, nos 7 anos de fartura, as coisas foram guardadas para que no tempo da penúria, quando iria faltar,
os outros viriam comprar e Faraó ficou ainda mais rico. Sistema capitalista? Não sei se poderia dizer isso, mas uma coisa é certa: estratégia de Deus para honrar José. Porque talvez Faraó guardasse tudo, fizesse tudo direitinho, e no fim das contas, Faraó ficasse mais pobre. Não. Nós guardamos, nós temos, nós vendemos. E nesse tempo todo, em que alguns estavam ficando mais pobres, o povo de Israel, que vai para lá e vai trabalhar no pastoreio, também enriquece, também se fortalece. Não foi somente Faraó que enriqueceu. O povo de Israel é ricamente abençoado naquela região. Isso é importante. Porque às vezes tem pessoas que se detêm olhando para... Porque o ímpio tem muito dinheiro, tem isso, tem aquilo, eu sou pobre, eu não tenho nada, sou servo do Senhor. Calma. Não tem essa visão. Olha lá para o Salmo 37. Não tem essa visão. Nós temos uma riqueza ímpar, que é a presença do Senhor em nós. Não dá nem para discutir. E o Senhor prometeu que nós não mendigaríamos o pão. Eu me preocupo nesse pós-pandemia, com tanta fome sobre a terra. Vamos nós buscar no Senhor a solução para isso. Mas é importante entendermos, o Senhor prometeu que vai suprir as nossas necessidades. O Senhor não disse que a gente vai ter sobrando. Não preciso ter mansão de 40 milhões. Eu preciso de um teto para me cobrir. Preciso do pão sobre a mesa. Eu preciso ter saúde. E às vezes a gente quer só acumulação de bens. Estejamos atentos a isso. Mas retornando à situação em que Deus enriquece o seu povo também no Egito. É muito importante a gente estar atento a isso. Mas e a estratégia? Porque José chega para os seus irmãos e ele fala assim: vocês dirão a Faraó que desde sempre vocês são pastores. Ah, porque o povo do Egito não gosta de pastorear. Simples assim, eles tinham um certo preconceito. Deus vai se servir até deste detalhe de uma rejeição do povo do Egito para abençoar o seu povo. Consegue entender que Deus faz isso contigo também? O povo de Israel fica ali, vai crescendo, são vários anos. É muito importante entender isso. É muito importante compreender que no lugar onde Ele te coloca, Ele leva a bênção. Ele transforma a tua realidade. E o relógio vai me dizendo que eu preciso andar um pouquinho mais rápido para que a gente possa chegar ao final da lição sem que eu tenha que acelerar em excesso. Então vamos olhar ali para o momento. O povo chegou, o povo começa, o povo caminha. E o Senhor está ali dentro da história. A visão que Deus deu para José, a visão que Deus deu para Jacó, Deus tem nos dado visão também para nós, para esse tempo. Você só precisa ficar atento ao que o Senhor está falando. Porque muitas vezes a gente é insensível. Então, liga teu ouvido, sabe? Liga teu ouvido, conecta teu coração e deixa o Senhor falar para que Ele possa estar encaminhando a sua vida para onde Ele quer. Porque o amor do Senhor é leal e é eterno. A sua fidelidade permanece para todas as gerações. O Salmo 100, no verso 5, diz isso. Então preste atenção. As promessas estão sobre o povo de Israel. Elas estão sobre as nossas vidas. E nos diz o Senhor na sua palavra, que ela permanece conosco por todas as gerações. Então é para mim, para os meus filhos, mas os meus filhos terão que aprender a palavra, e meus filhos terão que ensinar a palavra à sua descendência. Isso é muito importante. Eu estive falando com um grupo de NCM e eu falava para minhas irmãs assim: nós precisamos alertar os nossos filhos e netos que já estão aí com as suas universidades formadas, já tendo vencido os seus concursos, já estabilizados na vida, que nesse pós-pandemia eles vão ter uma responsabilidade muito grande, que é ajudar essa geração que ficou sem poder ir à escola e que ficou atrasado. Então a gente corre o risco de termos uma geração ainda com menos recursos. E serão os nossos abençoados, os filhos do nosso ventre, que precisarão estender a mão
Está sobre eles essa responsabilidade. Sabe por quê? Quando eu olho a PIB de Niterói, eu sei o quanto eu tenho aqui de irmãos e de irmãs capazes de abençoar vidas, de abrir mão, às vezes, de um passeio, de alguma coisa, para ajudar alguém que está necessitando. Então, a geração mais nova precisa disso. Ela precisa aprender que a gente vai ter nos próximos 5, 10 anos uma geração que vai ficar para trás. E nós vamos precisar acelerar. Eu poderia citar aqui diversos exemplos de jovens nossos, hoje adultos e casados, que fizeram outros jovens chegarem tão longe quanto eles, porque foram incentivados a isso. Então, nós precisamos começar a conversar. Olha, se você conhecer alguém nessa situação, abre a tua carteira, abre o teu coração e ajuda. Sabe por quê? Com essas atitudes nossas, a gente vai transformar uma situação de mal, que é esse tempo de pandemia, numa situação de bem. Aí a nossa igreja será ainda mais forte, porque nós faremos a diferença. Meu amado, minha amada, a gente começa hoje a olhar para o futuro e ver que nós já podemos ir preparando para que ele seja melhor. Talvez para alguns seja assim. Vem um tempo de calamidade. Os profetas do caos estão por aí dizendo tudo isso. Mas nós podemos ver que vem um tempo de esperança, porque o Senhor transforma mal em bem. Esse é o nosso Deus. E nós podemos fazer o fluxo ser diferente. Isso é muito importante. Uma outra coisa, já que eu falei de jovens, e eu quero deixar registrado aqui nessa lição. Quando Jacó vai chegando ao final da vida, José traz os filhos, Efraim e Manassés. Aliás, na ordem é Manassés e Efraim. Essa é a ordem de nascimento. Eles nasceram a José no Egito. E quando é o momento de receber a bênção, o que acontece? Jacó coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. E José diz que não. O mais velho é Manassés. E Jacó diz que é sobre ele. Deus tem as suas escolhas, meu irmão e minha irmã. E eu preciso deixar isso registrado aqui. Porque nós temos filhos, nós temos netos. E às vezes queremos determinar o que eles vão ser. Primeira coisa, o Senhor nos dá filhos para a glória do nome dele. Então Deus tem planos, assim como ele tinha sobre José, assim como ele tinha planos sobre Manassés e sobre Efraim, Deus tem planos sobre nossos filhos. E às vezes, num desejo de ajudar, eu sempre penso que é porque nosso coração é muito bom. Nós forçamos algumas situações. Às vezes encaminhamos nossos filhos para um curso porque nós achamos que é bom, porque vai dar dinheiro. Eu acho interessante que na atualidade os pais matriculam os filhos na creche pensando no bendito do Enem. A criança nem aprendeu a andar. Os pais já estão preocupados com o Enem e com o acesso da universidade pública. Calma. Calma. Primeira coisa que a gente entrega o nosso filho é para a glória de Deus. Para que nossos filhos sejam servos também. Não podemos perder a bênção da salvação. As outras coisas o Senhor vai construir conosco. E se ele escolher que o filho mais novo vai ter mais riquezas que o filho mais velho, não quer dizer que ele vai deixar de abençoar o mais velho, não. Ele é grande o bastante para ter bênção para o mais novo e para o mais velho. Alguns pais ficam desesperados quando os filhos não aprendem no tempo a ler e a escrever. Calma, cada criança tem seu tempo. Outros pais ficam loucos quando chegam à adolescência. Eu fico assim assustada. Gente, a adolescência é um tempo tão lindo. É o tempo da oportunidade, das descobertas. Não é tempo de desespero, é tempo de acolhimento, de balizamento. Ajude, oriente, ore incessantemente. Mas Deus sabe sobre quem ele coloca a mão direita e para o propósito qual ele tem. Quando eu tive meu filho, eu pedi para Deus um segundo filho. Eu sabia que só podia ter um, mas eu pedi um segundo. Eu fui abusada, literalmente fui abusada. E Deus me atendeu, me deu Isabel. Sabe por quê? Porque eu queria muito, eu precisava. Meu marido queria muito um filho homem. Só que eu disse para o Senhor, tá bom, só me dá um filho homem, mas eu o dou para você. E no momento que eu dou meu filho para Deus, eu não posso brigar. Gente, meu filho vive longe de mim a maioria do tempo.
Ele escolheu uma profissão que ele anda demais. E eu digo para o Senhor escolheu, o Senhor cuida, e que aonde ele estiver, ele proclame a tua palavra. Porque o mais importante a gente ensinou, ele ser servo do Senhor. Então, essas coisas você precisa se dispor. Filhos não são para mim. Filhos são para a glória de Deus. Mas pela herança e pela honra da palavra de Deus, nossos filhos cuidam de nós. Isso é o mais importante. Então esteja tranquilo, porque o Senhor cuidará do seu filho. E ainda que em algum momento, e isso acontece, infelizmente, ele tropece, que em alguns momentos você se sinta envergonhado pelo que seu filho fez, olhe para a promessa. O livro de Isaías diz que Deus não nos deu filhos para a vergonha. E isso é muito lindo. O Senhor nos deu filhos para a glória dele. E ele vai mudar o quadro. Porque ele é Deus. Não desista. Não desista. E aí eu vou te dar um outro exemplo de filho. Eu tenho um irmão que eu perdi ele muito cedo. E a minha mãe, no momento em que meu irmão na adolescência aprontava muito, minha mãe disse para Deus: Senhor, eu prefiro chorar a morte, mas eu não quero chorar a sorte. E depois de muitos anos ela dizia assim: eu fiz a oração errada. Eu errei. Porque se eu tivesse pedido ao Senhor a direção, o cuidado, eu não teria perdido meu filho tão cedo. Não sei, realmente são mistérios de Deus. Meu irmão morreu com 22 anos. Mas essas coisas que às vezes a gente vai no impulso e acaba casando, né, a vontade de Deus com a nossa. Ela queria que o filho morresse? Não, ela não queria sofrer. Porque é muito triste. Eu vi muitas vezes. Né? Eu já cheguei para Deus e falei assim: olha só, eu faço isso, mas por favor, livra meu filho dessa dor. Eu sempre pedi ao Senhor que livrasse meus filhos das drogas. Sempre pedi e vou continuar pedindo. Porque eu considero que é uma coisa que destrói vidas. Mas eu também tenho visto através do trabalho da ACD, do trabalho da Cristolândia, o quanto Deus resgata vidas. Deus transforma mal em bem. A gente viu essa semana, recentemente viu na igreja, o batismo de um menino, e nos traz toda uma história de libertação, de cura que o nosso Deus faz. Às vezes algumas pessoas caem exatamente para levantarem fortes e totalmente fortalecidas no Senhor. Não é só no povo de Israel, é na nossa vida. A gente vai vivenciando isso. Quando Jacó morreu, eu vou ler aqui porque eu quero marcar um momento também conosco, porque eu tenho ouvido algumas coisas no dia a dia que às vezes me entristece. Gênesis 46, 28 a 29 vai nos mostrar, eu separei aqui uns textos que eu chamei de poesia, né? Diz assim: ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Jael. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Mas também no momento em que Jacó fecha os olhos, todo o povo pranteia fortemente aquela morte. Todo o povo chora, o Egito chora a morte de Jacó, pai de José. Porque eles sabiam que para José ser tão bom, ele tinha tido uma raiz também forte. É o momento em que José chora. Sabe esse chorar que a gente tem pranteado tanto com pessoas ao nosso redor? Eu mesmo nessa pandemia já perdi primo, já perdi tia. É doído. E a gente chora. Mas existem alguns de nós, eu devo dizer que alguns cristãos mesmo, infelizmente, quando ouvem falar das mortes constantes, não só por Covid, temos diversos motivos de morte, por acidente, tantas coisas, dizem que nós não temos que ficar de mimimi, porque morrer é natural. Morrer é natural. É sim, faz parte. Nascer é natural, morrer é natural. Mas eu quero te dizer uma coisa. Dói muito se separar de quem você ama. Então é direito nosso chorar. É direito nosso sofrer. Jesus chorou quando perdeu Lázaro. Mas Jesus teve o privilégio de ter Lázaro de volta. E nós temos sepultado os nossos e só vamos reencontrá-los na glória. E ainda tem uma outra dor muito maior. Muitos estão partindo sem conhecer a Cristo.
isso deve me fazer chorar ainda mais. Porque essas pessoas não estão indo se encontrar com o Senhor. Como é que fica? Entendeu? A gente precisa chorar. Chorar pelas pessoas que têm abandonado a Cristo. Chorar pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Chorar com os que choram, com aqueles que estão se separando dos seus entes queridos. Não é mimimi sentir dor na alma. Não é. Eu me lembro quando a gente fala muito de educação de meninos, que se fala para garotos, né? Homem não chora. Homem chora. Ah, como chora? José chorou. Chorou de alegria e chorou de tristeza. Chorou por reencontrar e chorou por se separar. Isso porque a Bíblia não fala que ele chorou dentro da cadeia. Pode ser que tenha chorado. Que ele não tenha chorado na hora que ele estava lá e aquela mulher tentou aquilo com ele. Que ele não tenha chorado quando foi vendido como escravo. Quem disse que ele não chorou? Certamente chorou. Porque a dor nos leva ao pranto. E esse pranto, muitas vezes ele nos alivia daquele sufoco. Chorar faz bem. Sentir angústia está na nossa história, infelizmente. A gente até não queria. Assim como está a alegria. Mas se você hoje está chorando, deixa o Senhor cuidar da tua dor. Deixa o Senhor te consolar. Porque esse mal, essa dor desse momento, ela vai aliviando aos poucos. E vai ficar na tua memória de quem se separou. Simplesmente de quem você se separou. Vai ficar dentro de você o quê? As doces lembranças. Os momentos do sorriso. Aquilo que vocês faziam juntos. Então dê liberdade. Até porque quando eu consigo chorar, isso me alivia até para evitar uma depressão, porque eu estou aliviando toda a minha carga emocional. Vamos nos compreender, ser mais solidários. E tomar bastante cuidado com o que a gente posta nas redes sociais. Isso é muito importante. Porque quando você é cristão e posta algumas coisas em que você, mesmo sem querer ou querendo, demonstra desprezo pela vida humana, você está indo contra o Evangelho. Que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou depois, né? E prometeu que volta, deixou conosco o Espírito Santo para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes uma postagem a gente acaba não gerando vida. A gente precisa continuar gerando vida. Quero ainda frisar para você que o Senhor, ele tem a provisão necessária. Então nós precisamos abençoar. Vamos lembrar que quando o povo de Israel chega lá no Egito, Jacó abençoa Faraó. O Egito ficou mais rico porque foi abençoado por Israel. Então eu e você podemos sair abençoando as autoridades desse país, as autoridades desse estado, a autoridade do meu município. Aonde você está, abençoa as autoridades. Sabe por quê? Quando nós, povo de Deus, abençoamos, Deus opera naquelas vidas. Talvez o resultado alguns não estejam vendo agora, mas o Senhor está operando. Se o que está acontecendo não é o bom, fica tranquilo. Pode ser mal, mas o Senhor vai trazer bênção ali na frente, dentro desse contexto. Esse é o nosso Deus. E ele não é mentiroso. E eu quero ler para você também. Gênesis 48 tem uma promessa muito gostosa, né? Eu gosto muito de ler as promessas, elas me animam, tá? Gênesis 48, 3-6 diz assim: Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes de minha vida para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. E o Senhor a gente pode ler assim, olha, o Senhor dizendo para a gente: Eu vou fazer de você uma pessoa prolífera e te multiplicarei. O Senhor vai nos dar o que é nosso. Ele está aqui. E Gênesis 48, 20 vai dizer assim:
Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Gente, é estender a mão. Eu não sei quantas vezes você costuma fazer isso. Erguer as suas mãos e abençoar teu filho. Quantas vezes você vai à janela do seu apartamento e diz: em nome de Jesus eu te abençoo, Niterói. Quantas vezes, eu tenho o privilégio, eu não moro tão longe da igreja. Então, quantas vezes eu estou de casa, eu levanto a minha mão, eu abençoo a cada membro da Primeira Batista de Niterói em nome de Jesus. Essa intercessão, esse levantar as mãos, de lembrar um do outro, de nos ajudar. Abençoar a cidade, abençoar as suas autoridades, abençoar cada um que vai caminhando nessa terra. Isso é de suma importância para nós. Eu ainda vou marcar uma coisa que eu acho que é importante lembrar nessa questão de transformar mal em bem, é que a mentira ela não compensa, seja por medo ou qualquer outro motivo. Porque depois que Jacó morreu, e aí todo mundo volta para casa, volta para a região do Egito, porque eles saem do Egito para sepultar, porque essa foi a promessa feita. O que acontece? Os irmãos de José vão para ele e dizem, lembra que eu falei da pegadinha no início? Então, eles vão lá e dizem assim: olha, o meu pai disse, tá? Teu pai nos ordenou que perdoe os erros dos meus irmãos. Gente, eles já tinham vivido vários anos ali. Eles já tinham visto o quanto José era bom, mas mesmo assim se sentiam inseguros. Então veja bem, esse detalhe, hein? Eu quero frisar por isso. Porque na nossa mente às vezes vem algumas coisas bobas. O inimigo às vezes coloca pensamentos ruins, a gente tem que tomar cuidado. Evite isso. Porque se já está perdoado, está perdoado. Se o Senhor te perdoou, está perdoado. Segue a vida. Confia na promessa do Senhor. A promessa do Senhor diz isso. Que Ele lança para longe de nós, de Oriente a Ocidente, como se fosse essa distância enorme, as consequências, o nosso pecado, as coisas que a gente fez de errado. Deus perdoa a gente. E é de verdade, não é de mentirinha. Então a gente precisa confiar nisso e não precisamos inventar mais histórias. Não devemos nos deixar acusar. Porque Satanás ele existe exatamente para isso. Ele está aí para, ficar botando coisa na nossa cabeça que não fomos nós que fizemos. O que você precisa se firmar é na promessa e naquilo que a gente estudou ao longo desse trimestre todo. Deus faz a história conosco. Deus transforma mal em bem. Deus quer que você viva uma vida maravilhosa com Ele. Aprendendo de José que a vingança pertence a Deus, conforme está em Deuteronômio 32, 35 e no Salmo 94. Aprender do último encontro de Jacó com Deus em Berseba, onde ele nos mostra que a essência do culto é adorar ao Senhor com tudo aquilo que a gente tem. Deus tem plano para mim e para você. E é importante que você olhe para isso o tempo todo. E conforme diz as palavras, conforme está aqui na nossa lição, as palavras finais de José foram de esperança. Certamente Deus vos visitará. Porque Ele sabe que o tempo termina e para que eles levem os ossos dele para fora do Egito. O tempo do Egito acaba. O Egito acaba e a gente vai para a terra de Canaã. A gente vai para a terra da promessa. Deus não nos deixa eternamente numa situação de mal. Deus nos traz para um momento de libertação, para um momento de luz. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos agradecer esse nosso tempo aprendendo da palavra? Senhor, nós te agradecemos porque em toda a tua história para com o teu povo e para conosco, o Senhor transforma mal em bem. O que parece perdido, o que parece que não tem jeito, é o Senhor quem vem modificar a situação. Às vezes, da noite para o dia. Às vezes leva uma semana, às vezes leva um ano. Existem situações que a gente leva 5, 6 anos até a gente ver a transformação total. Mas certo é que a sua promessa se cumpre e cabe a cada um de nós continuar confiante.
Senhor, há milhares de anos estamos esperando que Jesus volte e não perderemos a esperança. É triste estar longe da nossa casa, mas nós sabemos que no tempo certo vai haver esse cumprimento. Jesus virá entre as nuvens e é o nosso bem maior estarmos plenamente diante de Ti, te cantando louvores. Muito obrigado por esse tempo de aprendizado, por esse trimestre, por cada professor que ministrou a aula, por cada aluno que participou. Senhor, que continuemos ao longo de 2021 participando da EBD, aprendendo da Tua palavra. E ainda queremos te pedir, sara a nossa terra, sara os que estão enfermos, sara os corações que ainda estão endurecidos. Salva vidas, Senhor. Acrescenta-nos aqueles que vão vivendo a alegria da salvação e tendo o seu nome escrito no livro da vida. Muito obrigada. Obrigada por cada um que trabalha na tecnologia. Obrigado por cada um que se assenta nos bancos. Obrigado por cada um que proclama a Tua palavra nos 4 cantos da terra. Em nome de Jesus. Amém.